Tente não se envolver com os barulhos à sua volta. Entre em sintonia com o seu próprio corpo. Respire profundamente e solte o ar bem lentamente. Ao expirar, tente perceber quando o ar entra, o que acontece com o seu corpo. Você sente paz, você sente o seu pulmão expandir-se. Quando você solta o ar, sinta que está eliminando qualquer toxina que se encontre em seu corpo. Eleve seus pensamentos ao alto e abra seu coração na sintonia do amor que ama sem nome. Pense no bem de todos os seres. Imagine que o seu corpo é todo água. No alto de sua cabeça, no chakra coronário, pingam gotas luminosas do alto. Quando essas gotas tocam seu corpo, elas se reverberam nele, como quando jogamos pedrinhas em um lago de água. Essas reverberações luminosas vão se expandindo suavemente para além da extensão do seu corpo. Vão se expandindo, expandindo. Elas vão tocando os seus familiares, as pessoas ao qual vocês estão pensando, as pessoas de suas relações pessoais, seus familiares, e vai se expandindo para toda a humanidade. Essas reverberações seguem cheias de sentimento, da paz que você está sentindo neste momento. Esse amor puro, elas vão tocando as pessoas assim como tocaram nós, como gotas de águas vindo do alto. E a cada vez que elas são tocadas, da mesma forma,
vão se expandindo com um ciclo interminável de amor. Sintam essas gotas caindo em vocês. Sintam a paz e a harmonia. Como um dia de sol, primavera. As gotas da chuva que brilham ao sol e caem sobre nós. As mãos voltadas para o alto, sentindo as gotas de água caindo sobre nossas mãos, enchendo todo o nosso corpo, fortalecendo nossas células, eliminando todo e qualquer pensamento vibracional contrário à paz interior. Pense no Cristo, pense no amor que ele irradiava às multidões que os seguiam. Sintam-se também, neste momento, no meio dessa multidão, Jesus com a sua voz suave e harmoniosa, preenchendo o nosso coração, que ora vazio e cheio de preocupações, agora cheio de paz e harmonia. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, depois dessa visualização, dessa mentalização que fizemos, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema. Todos estamos na Terra numa viagem, numa grande viagem. Todos nós encarnados, estamos na Terra nessa viagem, e nessa grande viagem nós sofremos as condições exteriores de agressões, de lutas e provas, mas também estamos realizando uma grande viagem interior, principalmente nesses momentos de pandemia. Nós temos nos voltado muito para nós mesmos, para nossas ações diárias, e também o que refletiu durante esse período todo anterior à pandemia. Estamos nos voltando para essa reflexão. Então, essa viagem interior que todos nós espíritas devemos fazer, e se todas as criaturas a fizessem, seria muito bom, que é a viagem do autoconhecimento. Sem essa viagem interior, vamos permanecer com esses bloqueios que nós teimamos em fazer, sem reconhecer nossas falhas, dúvidas, conflitos, neuroses, traumas, medos, transferindo sempre para o exterior, né? A culpa é de Deus, a culpa é sua que não para de falar, a culpa é... A gente sempre coloca, né, o outro, e a gente acaba, né, maltratando, fazendo mal aquela pessoa que mais gostamos. Para conseguirmos a nossa libertação, é preciso voltarmos para dentro da nossa própria alma, e é o que nós estamos fazendo. Porque na grande viagem reencarnatória, teremos lutas e problemas que muitas vezes esse ponto de agressão, de sentimentos inferiores, primitivos, teremos que reajustar.
Pois não se engane que nós somos senhores absolutos do que pensamos, do que queremos, do que realizamos. Nós conhecemos o caráter, personalidade, os sentimentos que agasalhamos dentro da alma e do coração. As nossas chagas interiores, só nós podemos curá-las. Essa consciência plena é um desafio da vida, que é obter o autoconhecimento que merece esse exame constante, contínuo. Considerando que é bastante trabalhoso, né? Vamos pensar em nossa experiência terrena como uma grande empresa, no qual devemos dirigir de forma cautelosa e segura, não é mesmo? Para tal, precisamos estabelecer regras que ajudarão ao progresso, não é? Dentro de uma empresa não há regras, você não tem que bater o ponto lá, você não tem que entregar os documentos necessários se estiver faltando algo. Você tem que retornar e várias vezes. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, ela nos traz grandes ensinamentos para que a gente possa elevar esse nível de consciência. Então, ela diz que nós precisamos administrar os nossos conflitos. É difícil, é complicado administrar os nossos conflitos. Evite espelhar-se em alguém para ser modelo de vida. Seja você mesmo. Seja confiante em seus valores, honrando seu esforço. Do que adianta querer ser o Neymar se você não sabe jogar bola? Se espelhar em alguém que você nem conhece, nem sabe como ele é, não é? O melhor é você honrar o que você sabe, honrar, ser confiante em si mesmo, ser confiante no que você pode fazer. Se essa pessoa, se você erra, você vai repetir a ação, você vai acertar, você vai errar novamente, você vai ponderar aonde você errou, você vai voltar e vai perceber, não, ali eu já errei, eu vou fazer de outra forma. Quando surgir um problema, não use de artimanhas, não use mentiras, que mais tarde pode te comprometer a uma situação infeliz. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas, que eles passam, que logo se vão, porque tudo passa, tudo passa. Nós fazemos um grande turbilhão quando há um problema, mas logo passa. Reage à depressão trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Você está numa situação de trabalho, aí, não quero fazer, estou com preguiça. Ou, não vou fazer, deixa que uma outra pessoa vai ali e faz. Eu sei que esta aqui é bem complicada. Liberta-se da queixa pessimista. À medida mais nas formas. Liberta-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Não é o que eu falei anterior, né? A gente fica lá se queixando, mas praticamente o tempo todo se queixando sobre os problemas. Mas se a gente parar um pouco, pensar, meditar, logo vem à nossa mente uma solução para aquele problema. E o que você fizer,
faze o bem e com dedicação. Às vezes numa tarefa pequena que a gente pensa que não tem grande valor, mas vamos pensar, não é? Que vou citar um exemplo. Eu estou telefonista nesse momento na vida. E muitos acham que esta tarefa de ser telefonista é uma coisa pouca. A gente percebe, vou falar por mim, não pelos outros. Eu percebo algumas vezes, passando nos corredores do meu trabalho, que estando na situação de telefonista é um pouco menosprezado. Mas vamos pensar. Alguém vai ligar e a minha ação de repassar a ligação para os setores é muito importante. Eu poderia não passar, né? Eu estaria negando a mim mesma, o meu próprio trabalho, em prol da evolução do bom serviço que é a telefonia. Uma outra vez ocorreu um princípio de incêndio, né, ao lado de nossa sala, e uma ação da telefonista levou ao controle desse início de incêndio. Então, é importante. Qualquer serviço, qualquer trabalho, qualquer iniciativa que você faça, é importante. Hoje, vamos trazer para a situação de hoje. Se você não limpar a sua casa, não desinfectar as coisas, não vai ocorrer uma possível propagação do vírus dentro da sua casa. Então aquela pessoa que limpa a casa, que passa uma vassoura, que limpa os locais ao qual alguém vai pôr as mãos com álcool, qualquer outra coisa que se use, não é importante. Então, o que fizer, faça-o com dedicação. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que irá adquirir com lucidez através da ação contínua. Interessado em decifrar os enigmas do comportamento humano, Allan Kardec indagou aos benfeitores e guias da humanidade, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta aos espíritos. E eles responderam: na consciência. Responderam com sabedoria. A consciência é o estado elevado que deves adquirir a fim de seguires o rumo da angelitude. Você pode fazer tantas coisas durante o dia, mas algo que você faz errado. E ao deitar em seu travesseiro para dormir, a sua consciência vai trazer aquela situação e você vai se questionar, até mesmo vai se auto-julgar. O que eu fiz, eu poderia ter feito de outra maneira. Então a consciência é o que Kardec foi respondido. Onde está escrita a lei de Deus? A consciência. Esta, e quando o Espírito, ao fazer sua passagem, e ao momento em que ele sai do corpo, este julgamento da própria consciência o leva muitas vezes a ficar vampirizando a pessoa ao qual ele foi incapaz de ser alguém bom, justo. Então, quando ele está encarnado, ele esqueceu
lembra. Mas ao desencarnar, essa consciência vem com tudo, gente. Vem com tudo. Né? E vou contar aqui uma situação que ocorreu comigo. Eu ainda morava em Rondônia e o meu pai já havia feito a passagem. Isso já fazia bem uns 4 anos. E eu não parava de pensar no meu pai, via meu pai o tempo todo. E então eu decidi retornar ao Rio. Eu estava em Rondônia, resolvi voltar ao Rio. E fui a um centro espírita. Um centro espírita que eu tenho muito apreço, que aprendi muito lá. E nesse momento que a gente não pode sair, eu estou sentindo muita falta de ir até lá. Então, o que ocorreu? O meu pai, ele esteve presente lá no seu espírito e ele se arrependeu muito pelas coisas que ele fez aqui, né? Inconscientemente, porque nós esquecemos, é claro. Tudo que planejamos acabamos esquecendo, e aquela pessoa do nosso ciclo familiar, que nós estamos ali para a gente poder melhorar a nossa maneira de ser, o que nós fomos antes com ela. E ele estava sofrendo muito. E ele só falava que me pedia perdão. Fale com eles para que eles me perdoem por tudo que eu fiz. E foi um momento assim muito que eu não sei nem explicar. Porque quando ele fez a passagem, eu não estava aqui, eu não pude passar por esse momento, né, que nosso luto, o meu luto foi longe da família. E com a ajuda do Espiritismo eu pude abraçar meu pai, eu pude me despedir do meu pai e falar um até breve. Foi muito emocionante. Então é isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que a nossa consciência, ela está aqui, acertando a nossa cabeça para a gente mudar. E a gente precisa mudar. E para mudar, a gente precisa se conhecer. E a gente precisa também conhecer o outro, para que a gente reflita e tente entender o porquê de tudo isso. Por que eu estou aqui nessa situação? Bom, vocês sabem que a gente pode evoluir também durante o sono, né? O autoconhecimento não está só nesse plano. Aqui nós aprendemos a realidade material e as vivências humanas. As primeiras experiências que a alma tem da existência material são as sensações experimentadas pela mente e o corpo. Não são os sentimentos, né? De raiva, amor, esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, que são algumas positivas e outras não. E elas enriquecem a nossa vida, não só aqui, como no outro plano. Ao deitarmos para dormir, nós vamos para o lado de lá. Os nossos mentores espirituais, eles nos acompanham em nossos estudos para expandir a consciência e continuar aprofundando o conhecimento. Mesmo que voltando, o cérebro não lembre, porque pode travar a memória. O conhecimento fica gravado, gerando novas ideias e novas intuições no dia seguinte.
Por isso devemos ficar atentos às nossas intuições, né? Às vezes a gente vai atravessar a rua, aí a gente tem aquele sentimento, não vou passar por aqui não, vou passar pelo outro lado. Aí de repente acontece uma situação e você diz assim, nossa, que sorte que eu tive. Mas não é sorte. Na verdade, você foi intuído por algum espírito bom a não atravessar a rua naquele momento. Mas lembre-se que se tivesse que atravessar naquele momento, você iria atravessar, porque nada foge à lei. Esse processo do autoconhecimento pode nos levar a uma reforma íntima, nos levando a uma condição equilibrada. Bom, há um ditado que diz: a ignorância sempre acaba onde começa o autoconhecimento. Ela tem um fim, mas o conhecimento jamais terá fim. Nós somos curiosos e sempre estamos em constante aprendizagem. Eu acredito que depois de assistir esse vídeo, quem não é espírita vai procurar entender um pouco mais. E quem é espírita vai dizer: a Vera falou isso, mas tem um pouquinho a mais que ela poderia ter dito. Porque o conhecimento é isso, gente, essa curiosidade. Se a curiosidade leva ao conhecimento, a vontade de saber levará o indivíduo à evolução. Tendo vontade de aprender, de estudar, de crescer, e conhecendo, daremos abertura para novos saberes. Quer dizer, se você não é espírita e está assistindo o que eu estou dizendo aqui, você vai dar essa abertura para conhecer um pouco mais sobre o espiritismo. E eu penso assim, que nós não podemos ficar presos a uma só ideia. Hoje não, nós não podemos ficar presos a uma só ideia. No passado, sim. No passado, bem passado mesmo. Vamos colocar aí, vamos imaginar a Idade Média, por exemplo, onde a igreja era possuidora de todos os saberes. Portanto, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras. Eu acho que eu seria queimada em uma fogueira, hein? Eu acho que sim. Então a gente não pode ficar preso a um só saber. Nós temos aí uma gama de conhecimentos agora. Há um tempo atrás não tínhamos essas condições de internet, de pesquisas. Nós só nos detínhamos em livros e comprar livros é caro, né? Eu tenho condições de comprar, agora mesmo estava pesquisando, vi um livro que no momento não tenho como comprar, e é uma literatura que me atiçou o conhecimento, a minha curiosidade, pois ela fala um pouco sobre o lado psicológico, e a psicologia aprofunda um pouco mais, ela não fica presa, ela fala um pouco mais sobre a alma, sobre esses saberes que o espiritismo traz. Então foi uma literatura que me chamou a atenção. Das muitas coisas que estamos estudando aqui e agora, nós veremos algum efeito do lado de lá. Ou seja, estamos fazendo um super investimento na vida carnal. Eu, comentando outro dia, eu não li tudo o que eu gostaria de ler. E agora nessa pandemia, eu estou tentando me superar lendo o quanto eu puder. Às vezes
Eu não começo a ler um livro e um outro me chama a atenção, aí eu marco a página daquele livro e vou para o outro livro. Eu não tenho que terminar aquele outro livro. Então eu estou assim nessa ânsia de querer aprender, porque eu penso que eu perdi um pouco tempo, perdi muito tempo em não estudar algo que em mim faz sentido, que é o Espiritismo. Temos um corpo físico e um corpo extrafísico. Precisamos alimentar e cuidar do corpo físico, assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo extrafísico, o nosso espírito. Esquecendo a vida espiritual, na verdade, é viver pela metade. O grande mérito do Espiritismo é nos trazer de volta à razão, desvendando o véu e a incerteza que antes tínhamos da morte, trazendo a codificação, como Kardec o fez. O Espiritismo permitiu à população conhecer a reencarnação e a vida após a morte. Não é mesmo? Falar de morte na minha família não é nem mais um bicho de 7 cabeças. Não sei nem definir quantas cabeças há. Porque nós somos um espírito imortal. Me parece que algumas pessoas da minha família não sabem disso. Outro dia, falando com o Henrique, tem 10 anos, eu falei para ele: você sabia que nós somos super-heróis? Nós somos imortais? E ele ficou olhando para mim, né, como quem diz: como assim? Mas se falar sobre morte é um bicho de 7 cabeças ou de várias cabeças, nesse momento, gente, que tantas pessoas já fizeram a passagem com o Covid, estão necessitadas de oração, de entendimento, de que elas não estão sós do outro lado. Elas estão sim perdidas aqui entre nós, nos hospitais, porque fizeram a passagem num instante em que elas estavam adormecidas. Então, algumas pessoas que não têm esse conhecimento, os espíritos chegam para levá-las e elas não. Mas a minha família me esqueceu aqui. Eu vou para onde? Eu estou bem. Estou bem, assim, em termos, né? Porque a forma com que elas perderam, não perderam, né? A forma com que elas fizeram a passagem foi muito dolorosa. E é claro que ficam ainda alguns miasmas, alguns sentimentos nos órgãos, né? No perispírito, que ainda está fazendo aquele desenlace. É muito complicado. Então é preciso conversar, é preciso falar sobre o momento em que nós fazemos o desencarne. Não faça isso um bicho de 7 cabeças, não faça, porque não é. E nós precisamos desse entendimento. É claro que nós viemos de uma educação, a igreja, nossos pais, nossos avós, muitas vezes nos negaram a verdade, não por culpa deles, mas por uma cultura trazida há anos. Leiam mais sobre isso, sobre a vida,
após a vida, procurem deixar que este conhecimento, que essa curiosidade traga a vocês essa iluminação. Por que ter medo de algo que não acontece? Nós nos utilizamos desta matéria para justamente tudo isso que eu acabei de falar, para a nossa progressão. E quantas vezes precisarmos voltar para a Terra ou outro planeta com outro tipo de vestimenta, nós voltaremos, porque a necessidade do entendimento, do saber, até chegarmos à iluminação, é muito tempo, gente. Então nós temos que aproveitar este momento, temos que aproveitar não só esse momento, todos os momentos. Tire um momento de sua vida, um pequeno tempo, um pequeno tempo em sua vida para o estudo. Ah, tenho preguiça de ler. Tantas literaturas estão no YouTube, né? São áudios livros, são palestras. Ah, essa pessoa fala, eu não entendo nada. Mas um momento você vai entender, você vai compreender, porque você vai dar esta abertura para você. O despertar da consciência traz sempre essa maturidade. Não a maturidade relacionada à idade, mas sim a maturidade espiritual, aquela que não abafa a criança interior, porque ela é riso, é dança, é alegria. Quem é maduro permite-se rir, cantar, ser artista e fluir na vida, sem travas nem repressões. O equilíbrio emocional é fundamental na parte emocional. O equilíbrio emocional é fundamental para conquistar a serenidade. A serenidade junto ao amor, o amor profundo, desperta o chakra do coração. E quando ficamos generosos, não conseguimos mais acumular ódio, e sim ser mais fraternos. E a necessidade de ser fraternos nesse momento, gente, vai melhorar muito a nossa órbita terrestre, que encontra-se numa batalha intensa. Então, vamos vibrar coisas boas, vamos ter pensamentos positivos, vamos nos conhecer, vamos conhecer o outro, vamos nos permitir o aprendizado, vamos jogar no lixo o medo. Não o medo que nos livra, porque se eu tenho medo de entrar numa rua escura, é o meu sentido que está evitando algo. Mas o medo de como será amanhã. Vamos viver hoje, vamos viver o agora, vamos experimentar a felicidade de estarmos com aquele idoso, aquela criança, aquela pessoa que você agora de máscara só vê os olhos na rua. Vamos sorrir, os olhos também sorriem. Então, eu aqui encerro agradecendo, como diz o Faustão, a paciência de vocês. Mas estar aqui, passando para vocês tudo isso que eu acabei de ler, que eu acabei de aprender e que eu espero também utilizar no meu dia a dia e ter
ter um planejamento de se autoconhecer. Tá bom? Um abraço e nos veremos logo.